que Ferraro falou nessa manhã, digo agora, à tarde, e a partir de tudo aquilo que nós escutamos ontem e escutamos hoje, para ver como de fato a gente, com os pés no chão, vai pensar um pouco a partir dessa prática a nossa organização. Alguns pontos que para mim são relevantes. Primeiro, que nós temos evidente que o nosso projeto enquanto comunidade eclesial de base, é o projeto da construção do reino de Deus. É a defesa da vida. A vida é o maior sonho do nosso Deus. E por isso, a vida é o coração das nossas comunidades. A outra dimensão, que nós somos seguidoras e seguidores de Jesus de Nazaré. E por isso a gente assume na nossa carne a sua missão. A opção pela justiça social, a partir da solidariedade, do encontro, da inclusão, da defesa dos empobrecidos frente ao Império Romano. E que Jesus de Nazaré, ele tem uma linguagem, que é uma linguagem muito comum à prática e à vida das nossas comunidades, que é a linguagem do afeto, do encontro, da escuta, do diálogo, da aproximação, da poesia, da compaixão, do tocar-se e do deixar tocar, da profecia e da luta. E Jesus vai construindo o seu movimento pelas bordas. E aqui eu quero chegar, que é o chão que a gente tem que pensar. Jesus, seu movimento é da borda, é da margem, da marginalidade, e Jesus é assassinado como um marginal. E na memória querida da nossa história, dos documentos da igreja, nós tivemos momentos que as comunidades eclesiais de base era a centralidade do documento. Eu sou da comunidade Moisés Libertador, da periferia de São Paulo. E na Arquidiocese de São Paulo, a pupila, a gente sempre fala com carinho, dos projetos, das prioridades, o planejamento da igreja da Arquidiocese foram as SEBs. O Dom Paulo, quando assume a Arquidiocese, primeira coisa que ele faz, ele vende o palácio, vai para uma casa simples, e ele, com esse dinheiro, compra várias comunidades, terrenos na periferia. E ele sempre falava que a igreja tem que estar onde os pobres estão, onde os trabalhadores e as trabalhadoras estão. Então nós vivemos esse grande momento enquanto comunidade eclesial de base. Só que nesse momento, dessa conjuntura que a gente vive, nós somos as SEBs marginais, das bordas. E nós fomos fazer na região Belém o nosso planejamento e nós tivemos que assumir isso. E é muito duro para nós, pensar que a gente está nessa marginalidade, que temos um conflito grande com o CREA, infelizmente. Lá nós tivemos perseguições, fomos tiradas, nós fazíamos o roteiro litúrgico de uma espiritualidade encarnada, acabou a equipe. Nós pensávamos a formação a partir dos leigos, acabou a equipe. Muitos de nós éramos ministros da Eucaristia, fomos tirados. E por fim, nós coordenávamos uma escola de teologia popular no setor São Mateus, de 44 comunidades, e os padres resolveram acabar de um dia para o outro a escola de teologia, sem perceber que tinha uma turma no terceiro ano e uma turma do segundo ano. E fomos avisados por telefone. Não precisa se preocupar mais. Não tem mais a escola de teologia. Então, para dizer, quantos de nós saímos das comunidades
porque não conseguimos ficar na briga cotidiana. E quantos de nós vivemos na comunidade sabendo que ali é o espaço da reconstrução, da reafirmação do projeto de Deus, mas sofrendo barbaramente? O que eu quero dizer? Que para pensar na organização, na articulação das nossas comunidades, a gente tem que ver esse chão que a gente vive. Esse chão que é sofrido. Esse chão que às vezes é desolador. Eu lembro que eu fiquei tão triste, porque foi uma perseguição direta, até de fechamento de umas comunidades nossas. Eu falei, acho que é hora da gente repensar caminho. Daí criamos um grupo chamado JUPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação. Daí quando o padre soube, ele falou assim, vocês estão proibidos de se reunir na minha paróquia. Nós pensamos que as comunidades eram nossas. Se nós estamos proibidos de se reunir na sua paróquia, nós temos a legitimidade de se reunir nas nossas casas. E começamos esse grupo, então, que faz toda a espiritualidade, a integridade da vida, da justiça social nas casas. Voltamos ao movimento de Jesus, construindo a nossa história na borda. Então, quando a gente pensa, portanto, nós somos hoje o resto de Israel. E a gente lembra lá em Porto Velho, lembramos com carinho, Dom Moacir, que deu abertura no Intereclesial dizendo: somos gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, mas que conseguimos mudanças extraordinárias. E eu falo que a gente é gente simples, que faz coisa pequena, mas em lugar muito importante, porque as comunidades eclesiais de base é muito importante para nós. É o lugar do encontro. Quantas pessoas que se encontram na vida das comunidades, que vivem a sua afetividade, que recuperam o seu ânimo, que recuperam a sua vida, a sua historicidade. Então, como pensar as nossas comunidades a partir do horizonte do reino, de uma igreja servidora, samaritana, de uma igreja da profecia, de discípulos e discípulas de iguais, de uma igreja que faz a memória dos seus mártires. Nós fizemos para o encontro da América Latina uma memória por anos da caminhada das sebes. E na década de 80, 90, foi o ano que mais se matou as lideranças e gente das nossas comunidades, que certamente também esse ano haverá de ultrapassar de tanta perseguição às comunidades. Então que nós precisamos reafirmar a nossa identidade, sabendo que somos igreja que tem que construir pela borda, que somos uma igreja marginal, que somos uma igreja seguidora de Jesus, que viveu a dor e que viveu também a Páscoa, a ressurreição. E o Ferraro falava das características das comunidades. E para mim sempre tem sido, quais são os pilares, o que dá sustentação às comunidades. Palavra de Deus, Eucaristia, espiritualidade, serviço e transformação. E para pensar um pouco, como queremos organizar a partir das comunidades, a partir do nosso chão, nossas comunidades, a partir das dioceses, do Estado, acho que a gente tem que levar alguns pontos em consideração. Lembrar que a gente tem um processo, que a gente precisa construir esse processo de acordo com a realidade eclesial, política que a gente vive. E nesse processo, a grande pergunta: onde queremos chegar como comunidade eclesial de base? Como queremos reafirmar a nossa identidade? E o processo é esse espaço de reflexão política para a gente construir ações.
E no processo pastoral, a gente tem que levar em consideração alguns elementos. Primeiro, que a gente tem uma memória histórica de um Deus da vida, de um Deus da compaixão, de um Deus que assume as dores do povo, de um Jesus que é encarnado. Temos a memória das primeiras comunidades, temos a memória histórica de tantos documentos da igreja, temos a memória histórica que fizemos hoje desse Brasil que já foi e que infelizmente está se tornando colônia. Temos a memória de uma igreja que abraçou com carinho a ministerialidade, a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, e que hoje muitos se acomodam e onde podem, tentam acabar com as comunidades eclesiais de base. Temos que levar em conta que nesse processo onde tem a memória histórica, que o nosso caminho tem tantas curvas, mas que a gente não pode perder a nossa meta. São tantos os caminhos, as estradas, mas temos que ter claro a nossa meta e que o nosso sonho tem que ser grande. E depois a gente vê como a gente se articula e viabiliza os nossos sonhos. E que esse processo tem que ser em mutirão. É em mutirão que a gente constrói, que a gente se reafirma. E que precisamos estar abertos para acolher aquilo que o Espírito de Deus, que a Ruan nos inspira, que nos motiva. E que às vezes a gente, olhando a realidade, nós temos que recuar para poder avançar, para poder construir de fato melhor o nosso projeto, a nossa organicidade das comunidades eclesiais de base.